Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos falar hoje das duas últimas aspectualizações, que é de pessoa e é de espaço, né? Na verdade, a gente vai falar espaço-pessoa. E uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, que eu esqueci de falar no último vídeo, e eu acho interessante abordar isso, é que a semiótica, a gente está trabalhando com a semiótica discursiva, que a gente fala, né, que é uma semiótica standard, que é uma semiótica padrão de um início dos estudos semióticos. A aspectualização, ela também é desenvolvida numa das continuidades da semiótica, que é a semiótica tensiva. Então, se vocês forem procurar trabalhos para aprofundar a leitura, para aprofundar a pesquisa, pode ser que vocês achem aspectualização voltada para a tensividade. Então, é só um aviso para vocês não confundirem ou falar, eles não falaram desse aspecto. Não, é porque existe a aspectualização voltada para o nível discursivo, que é o que a gente está fazendo agora, e também existe a aspectualização voltada para a tensividade, que não é o foco do nosso curso. Então, só para vocês saberem que a gente tem esses dois ramos, e o nosso está ali fincado no nível discursivo. Então, como a gente viu no outro vídeo, a aspectualização é um ponto de vista, é um ponto de vista do observador. Então, é como se eu tivesse, né, um observador de fora do texto, que pode ser o narrador do texto, que pode ser o iniciador do texto, ou não, eles podem estar em concomitância ou não, e que ele vai avaliar aquela situação. E a gente vai ver hoje que essa avaliação, ela recai sobre o espaço e sobre a pessoa, tal como caiu como tempo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho mais sobre aspectualização. Então, vamos começar com a aspectualização espacial. O que o Fiorin vai falar? O Fiorin, nesse livrinho aqui, As Astúcias da Enunciação, lá no que ele fala sobre o tempo, e eu estou prometendo compartilhar esse livro com vocês, e não compartilhei, vou fazer isso sem falta antes do fim do nosso curso. Ele vai falar que existe uma distinção entre o espaço enunciativo e o espaço tópico. O espaço enunciativo é o espaço que a gente trabalhou lá na debreagem, na categoria de espaço, em que um enunciador coloca um eu, que tem um eu desse espaço, que é o aqui, né? Ó, que é o aqui. Gente, desculpa. Isso, que é o aqui e o lá. Eu, aqui e agora. Isso, que é o aqui. E a gente tem um espaço. Gente, desculpa, eu confundi. A gente tem o espaço do eu, que é o aqui, e o lá, não, estava certo. O aqui e o lá. O aqui é meu espaço, e o lá é o espaço do ele, né? Lá localizado num outro espaço, no de quem se fala. Então, o espaço enunciativo é justamente esse espaço. O espaço tópico é o que nos interessa aqui. Ele vai falar que o espaço tópico é o espaço aspectualizado, né? Que é o espaço de um enunciador que vai, como eu posso dizer, vai julgar aquele acontecimento. Então, a gente tem o espaço enunciativo, que é o que a gente trabalha lá nas categorias deíticas, do eu aqui e agora, só confirmando e consertando. Então, o eu, pessoa, o aqui, espaço, o agora, tempo. Então, o espaço enunciativo é esse espaço do aqui e do lá, né? Igual vocês colocaram e já fizeram análise muito bem feita. Que são as debreagens enunciativas, que ele vai falar, né? De espaço, né? Debreagem enunciativa ou enunciva. E o tópico, que é o que nos interessa, ele vai falar das posições de movimento, de deslocamento em um contínuo e descontínuo. Então, eu vou passar para vocês tudo o que ele fala sobre aspectualização espacial, mas vocês vão focar em um tópico de análise, vocês não precisam analisar todas essas categorias do espaço, ok? Deixa eu passar aqui.
Então, ele vai falar, o Fiorin, né, ele vai falar que as categorias fundamentais para explicar o espaço são direcionamento e englobamento. Direcionamento, ele vai falar que refere-se à verticalidade, à horizontalidade, que geram na verticalidade a lateralidade e na horizontalidade a perspectiva. Então, que vão ter textos que vão ser julgados como verticais, como horizontais, mas não se preocupe com isso. Isso aqui é uma categoria que às vezes é muito analisada na semiótica sincrética, né, que analisa as imagens, que analisa a perspectiva, né, de imagem, de vídeo e tal. Não é o que não é o nosso foco agora. Nos textos, em contrapartida, a gente teria também as categorias de englobamento, que é englobante e englobado. O que seria essas categorias de englobamento? Ele vai falar que se refere muito à questão da extensidade e da contenção, tá bom? Então, expansão e condensação. Então, gente, esse PowerPoint tá horrível. Então, as categorias de direção, né, que seriam essas aqui de direção, né, verticalidade, horizontalidade, elas vão estar muito ligadas a afastamento e aproximação, tá? Então, é um texto que está num espaço mais afastado, num espaço mais aproximado. E uma relação de englobamento que vai implicar extensão e concentração. O afastamento e aproximação dão origem à distância. Então, a gente teria uma questão da distância daquele texto. Mas pensem isso, às vezes, até em questão da análise de imagem mesmo, tá bom? E o que a gente poderia aplicar no nosso texto é a extensão e a concentração, que fazem aparecer a ocupação. Então, a extensão, por exemplo, ela tem a extensão, ela leva a um espaço, como eu posso dizer, um espaço de extensão mesmo. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Comentários de Facebook, um bom exemplo. O padrão que a gente teria é um padrão de condensação, ou seja, textos curtos e com texto verbal e curto. Isso seria o quê? Um espaço de condensação, né? Dessa condensação que leva a uma concentração que teria como um resultado, por exemplo, a pontualização. Agora, pensando no comentário Facebook, naquele espaço, quando eu coloco uma imagem, um meme, uma montagem de uma imagem, ou os textões, por exemplo, a gente já tem o quê? O movimento contrário. A gente tem um movimento de extensão do espaço. Então, o espaço ele é extenso em relação ao que é proposto para ele. Então, deu para vocês pensarem essa diferenciação entre a condensação e a condensação e a extensão, né, ou expansão? É justamente assim, dentro daquele espaço comentário Facebook, eu posso ter um texto condensado, só em imagem, é só em texto verbal ali, pequenininho, ou até mesmo o emoji palminha, petitinho ali, estou dando um exemplo. Ou eu posso ter o movimento contrário, que é de extensão. Dentro daquele espaço permitido, eu teria o quê? Eu teria o uso de GIFs, o uso de imagens, o uso de memes, que me dá essa impressão de que o espaço está sendo extenso, ok? E aí, aqui a gente teria um aspecto espacial. Lembrando, gente, que isso faz parte da teoria, mas não é o que especificamente o que vocês vão analisar, tá bom? Eu só estou trazendo para explicar para vocês. Então, aqui a gente teria um sistema aspectual direcionado, que seria verticalidade, horizontalidade, que é lateralidade, perspectividade, e o englobamento, que é o englobado e o englobante, que gera, né, nesse englobamento, o englobado e o englobante levam nessas questões da extensão e da condensação, tá bom?
que é justamente o que fala aqui, ó. A direção, afastamento e aproximação, distância. A gente pode pensar isso em texto também, vamos pensar sem ser só em imagem, né? A gente pode pensar em textos literários ou em textos jornalísticos, quando ele vai falar assim, ah, isso aconteceu a tantos quilômetros de Recife. Acho que tem algum grupo que está analisando a questão do tráfico de drogas em Recife, eu acho que era isso mesmo, de uma apreensão, de uma mesma notícia. Aí pode falar assim, ah, isso aconteceu a tantos quilômetros, a 1.000 quilômetros disso, da cidade de Recife. A apreensão de drogas aconteceu a 1.000 quilômetros. Então, a gente tem uma distância que leva aqui um afastamento daquele espaço do enunciador, né, que ele está falando ali de Recife. O aqui do enunciador está a 1.000 quilômetros de distância, então eu tenho um afastamento. Ou senão, o caso aconteceu do lado da casa de fulano, que é vamos supor, eu esqueci a apreensão de drogas aconteceu a 100 metros da polícia militar. Então, a gente tem aqui uma aproximação. Agora, uma extensão e concentração, gerando essa questão do englobamento, né? Que seria uma ocupação daquele espaço. A gente pode pensar, igual eu já falei, nos comentários do Facebook. E os movimentos, a gente teria movimentos de transposição e difusão, né? Que é entrada e saída do campo de presença ali, do campo de espaço, mentira, do campo do espaço, né? Do enunciador, e a difusão a mesma coisa. Mas, se vocês quiserem usar essas categorias de direcionalidade e englobamento na análise, pode. O que eu pedi para vocês na análise, que é uma coisa mais simples para a gente fazer, para não gerar essa complexidade que às vezes pode ser o espaço, é o espaço caracterizado em sua continuidade ou descontinuidade. Por quê? Eu pensei da gente seguir um padrão de análise, né? Que é um padrão contínuo e descontínuo do tempo da pessoa e do espaço, ok? Então, dentro desse contínuo e descontínuo, a gente tem um espaço limitado e um espaço ilimitado, né? O contínuo é um espaço ilimitado. É um espaço ali que a gente vai continuar. Pensa na questão do contínuo como uma continuidade. Ele segue ali e não tem uma ruptura, né? Segue uma mesma temática, um mesmo espaço. Então, aquele espaço é limitado. Já o ilimitado, né, que é esse descontínuo, ele é mais ilimitado. Então, o texto ele está centrado num espaço curto. Por exemplo, o texto de quem analisa, já dando vários spoilers para vocês, a poesia, né, o texto literário que esqueceu o óculos no museu. Ali é um espaço limitado ao museu, né? Então, ele é um espaço descontínuo. Agora, quando eu estou falando de apreensão de drogas de uma maneira geral, em Recife, de tal, então a gente tem um espaço mais contínuo, que é o que é ilimitado, não tem essa delimitação do espaço certo. Então, esse descontínuo, ele é limitado, então eu tenho um espaço, como se eu tivesse um espaço delimitado ali, e o contínuo não, ele é um espaço maior, né? Ele vai abrangendo. Então, deu para vocês entenderem, esse descontínuo é um espaço limitado, é tal como diz a definição mesmo, ele é limitado dentro daquele espaço ali, então pode ser o espaço do eu do discurso, né? Então, normalmente esse descontínuo vai estar muito bem demarcado o espaço do eu ali. Mas eu posso pôr um espaço descontínuo, um espaço contínuo, ilimitado, em que eu vou acrescendo o espaço, né? Ele não tem fim, digamos, né? Ele vai, é um espaço, às vezes, até não demarcado, né? Não sei se deu para vocês perceberem, qualquer coisa a gente discute isso durante a análise mesmo, na prática, né? Mas é bem tranquilo mesmo, essa ilimitado e limitado do espaço, tá bom? Que não deixa de ser a condensação e a expansão. Por quê? Acho que a gente pode pensar por esse ponto de vista. Quando eu estou condensado naquele espaço, é um espaço às vezes mais limitado. Agora, quando eu tenho uma extensão,
né, do espaço é um espaço ilimitado. Então, eu estou expandindo, eu estou condensando, limitado, ilimitado, ok? E agora, a actorização actorial, ou seja, de pessoa. Isso é muito tranquilo de pessoa, porque o Fiorin, ele vai fazer uma tabela e a gente consegue avaliar a tabela, a gente consegue classificar a pessoa por essa tabela. Então, fica um pouco mais tranquilo para análise, tá bom? E aí, a actorização actorial de pessoa, né, ela tem várias abordagens dentro da semiótica e é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Eu optei para trazer para vocês a parte que é mais, bem mais trabalhada, que é da suficiência e insuficiência, que seria a justa medida. Então, quando a gente tem uma actorização de pessoa, esse observador ali, ele vai avaliar o sujeito da enunciação ali, né, pela questão de, de gradações, se ele é suficiente, se ele é insuficiente, se ele está ali naquela justa medida, tá bom? E para fazer isso, ele vai avaliar o comportamento, ou o ethos do sujeito. E aí o Fiorin vai apresentar essa medida, essa tabela. A gente teria aqui, né, a questão, e aqui é onde vocês vão trabalhar, né, que é o contínuo, que é o excesso e a insuficiência, e o descontínuo, a justa medida. Então, voltando aqui, a gente tem, na justa medida, seria o que a sociedade, de uma maneira geral, esse texto da justa medida do Fiorin, ele vai falar assim, são os padrões sociais. Então, o padrão social da justa medida é o que se espera que esteja acontecendo, tá bom? Então, dentro da justa medida, a gente teria o que é esperado. Então, é esperado que a pessoa seja econômico, seja humilde, seja gentil, seja firme, seja modesto, prudente. E o que... Então, o observador, ele espera encontrar essas características na pessoa da enunciação ali, né? Na pessoa do texto. Mas a gente pode ter esse contínuo, que era o excesso à insuficiência. Ou seja, ele foge do padrão esperado pela sociedade. Então, ele é avarento ou ele é perdulário, ele é ambicioso ou ele é desinteressado. Então, aqui a gente vai avaliar o que a justa medida, o que é que a sociedade está esperando, né? De acordo com o Fiorin, esse ethos que se pressupõe, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser justo, e se eu fujo dessa justa medida, se eu sou o excesso, ou se eu sou insuficiência, e aqui a gente pode pensar, se eu sou sem educação, ou se eu sou, por exemplo, pensem no Big Brother que está acontecendo. Se eu sou planta, eu sou insuficiente. Planta no sentido assim, se eu não faço nada, se eu estou ali parado, não estou jogando, eu sou insuficiente. Se eu tomo excesso, se eu estou jogando demais, se eu só penso em jogo, se eu sou muito ambicioso, eu estou ali no excesso. Mas se eu estou ali ponderado, se eu estou ali jogando, mas nem tanto, se eu sei administrar isso, eu estou na justa medida. Então, pode ser que o texto de vocês, de análise, não chamem tanto a questão da pessoa, do espaço, da pessoa, né? Então, o próprio texto ali da poesia, né, que eu falei da questão do óculos, pode ser que ali não tenha tanto a categoria de pessoa, né? Mas as outras terão, assim como todo texto. O texto da Heineken, por exemplo, da Luzia lá, o texto da questão dos textos jornalísticos, principalmente, até a questão de quem está avaliando, fugiu esse do Cox, do preconceito, né? Pega muito a aspectualização pessoal da pessoa, tá?
Então, é só para vocês verem que quando vocês forem lá nas análises de pessoa, vocês podem usar essa tabelinha e ver a justa medida, o excesso, a insuficiência, tá bom? E aí, deixa eu ver vocês. Eu espero que tenha dado para compreender um pouquinho como vai ser a análise de vocês. Qualquer dúvida, a gente vai ter aulas para saná-las, tá bom? E é isso, pessoal.